Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh. Toquem a harpa em louvor a Yahweh e cante a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre. E suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos. Mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh salvará. Ó Yahweh, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês hoje aqui, irmãos, para nós falarmos a respeito do poder do médico dos médicos. Nós hoje vamos ter uma videoaula, uma videomensagem falando a respeito exatamente de nosso Salvador, nosso Mestre, que é o maior de todos, que por meio dele nós temos soluções para tudo e qualquer causa. Não há causa impossível para o nosso Mestre. Não há causa que ele não tenha o poder de resolver. Não há problema físico, mental ou espiritual que o nosso grande médico dos médicos não solucione. Pode haver que alguma situação tenha propósito que nós não conhecemos. E dentro desse contexto, dentro dessas situações, nós temos que estar em sintonia com ele para que nós possamos entender e continuar adiante. Porque o segredo para que possamos ter uma vida saudável, física, mental e espiritual, é exatamente conhecer a vontade do nosso grande Yahshua Mashiach, nosso irmão mais velho. Porque, irmãos, a ele foi dado todo o poder, no céu e na terra. Foi dado a ele todo o poder. E não foi dado por qualquer um. Foi dado pelo soberano do universo, pelo Pai. O Pai é o único soberano do universo. Tudo acontece com o consentimento do Pai, com a vontade do Pai. E Yahshua não faz nada de vontade própria, mas a vontade do Pai. E sempre a vontade do Pai está de comum acordo com a vontade do Filho. Porque não há, irmãos, contradição entre o Pai e o Filho. Não há contradição. O Filho faz as obras que o Pai ensinou a ele. O Filho obedece o Pai. E ele é o médico dos médicos. E Yahshua é o médico dos médicos, é quem resolve nossas causas. Não há impossível para Yahshua operar. Operando ele, quem impedirá? E nós, irmãos, quando descobrimos e abraçamos as promessas de Yahweh, que passa por Yahshua, porque Yahweh, irmãos, é o Pai, e Yahshua é o Filho. E nós temos, irmãos, total segurança quando nós pautamos nossas vidas na vontade de Yahweh, nas observações do que Yahshua nos ensinou quando aqui esteve fisicamente, é óbvio. Porque agora ele está aqui dentro de cada um de nós. Ele não nos deixou órfãos, não nos deixou sem a presença do Pai. Porque nele, irmãos, nós temos a presença do Pai. Ele não é o Pai, mas ele é a expressão da vontade do Pai. Por isso, quando diz que ele é o Verbo,
é o porta-voz da palavra do Pai. Ele não é o Pai, mas nele e para ele foram feitas todas as coisas. Portanto, se confiarmos nele, nós vamos ter final feliz. E sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras e contar um texto sobre a história do rei Asa. Mas só que antes de abrir, eu quero fazer essa introdução a respeito do rei Asa. O rei Asa, irmãos, ele morreu de uma enfermidade. E pelas entrelinhas das escrituras, eu acredito que se ele tivesse buscado Iau, se ele tivesse buscado a presença de Iau na vida dele, a solução de Iau na vida dele, eu acredito que ele não morreria daquela enfermidade. Vamos lá. Essa passagem está em Primeiras Crônicas 16, do verso 12 em diante, que diz para nós o seguinte, ó. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente dos pés, e era muito grave a sua enfermidade. E nem mesmo na enfermidade buscou a Iau, mas os médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama, que se enchera de perfume e de diversas especiarias. Então, irmãos, nós podemos aqui concluir que, de fato, o rei Asa, ele era o rei, né? E, sendo rei, ele tinha toda uma estrutura financeira, toda uma medicina à sua disposição, e, no entanto, ele confiou na estrutura da medicina em vez de ter confiado em Iau. Irmãos, nós temos que parar para analisar e ponderar todas as coisas no que diz respeito à nossa conduta diante de Iau, diante de Iauxa, no nosso viver aqui na terra. O nosso viver, irmãos, ele tem que ser 100% em louvor a Iau. O nosso viver tem que ser 100% em louvor a Iauxa, em comunhão com o Pai e com o Filho. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque você pode observar que Asa procurou a medicina e ele foi morto pelaquela enfermidade pela qual ele foi procurar a medicina. Ele não procurou Iau dos exércitos, que tem todo o recurso inesgotável na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença. Iau tem todos os recursos que precisamos. E nós, irmãos, temos que pautar a nossa vida e tomar muito cuidado com as coisas que nós fazemos aqui na terra. Vigiar, porque o orar é fácil, irmãos. O vigiar que é o difícil. E deixa eu levar com vocês para que vocês possam entender o porquê que nós temos que buscar a Iau em primeiro lugar e tomar cuidado. Eu acabei esquecendo aqui de fechar aqui o som aqui do computador para que não saia som aqui na gravação. Tinha que ter fechado também lá, tinha que ter colocado lá também no celular a opção desligado lá as notificações. Eu esqueci de fazer isso, mas eu não vou parar o vídeo para fazer isso. Então, irmãos, nós temos que ponderar e analisar todas as coisas em relação à medicina. E por que eu estou falando isso? Eu sou um testemunho vivo de que Iau tem feito na minha própria vida, na vida da minha esposa. Só que a minha esposa ainda não entende como eu entendo, mas eu respeito isso. Eu respeito isso. E o fato dela não entender como eu entendo
não atrapalha o nosso relacionamento entre marido e mulher e nem nosso relacionamento entre adoradores de Yahweh. Eu quero aqui, irmãos, abrir com vocês agora aqui uma outra janela, uma janela muito interessante, que eu quero abrir com vocês agora aqui, e quero fazer aqui, irmãos, um comentário e uma ponderação. Aqui, irmãos, no latim, Iesus, é Jesus no português. Mas eu não quero hoje falar a respeito desses nomes, que nós ialdins conhecemos a estrutura desses nomes. A estrutura desses nomes, elas não são hebraica, tanto de Iesu, como Jesus, como Dizer, como também Yeshua HaMashiach. Não são estruturas hebraicas. É tudo estrutura fora de Israel. E a gente sabe que o nome que a gente deve invocar é o nome de Yahushua. Mas vamos aqui, irmãos. Já que eu estou aqui aberto, eu vou fazer aqui, ó, uma subtração. Eu vou retirar aqui uma letra e vocês vão ver o que vai aparecer aqui. Ó, preste atenção na luvinha aqui, ó, o que vai aparecer aqui quando eu tirar uma letra ali, ó. Esse, tá vendo? Quem é que estava ali? Era Jesus. Agora, esse, tirando mais uma letra, esse porco. Tá vendo, irmãos? Esse porco. E a palavra sus, no latim, traduzindo para o português, é porco. Então, sabendo disso, o que nós devemos saber, ponderar sobre essas coisas? Sabendo que sus, do latim para o português, significa porco, então o Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, o Sistema Único de Saúde, a gente pode realmente expressar o Sistema Porco de Saúde. Essa que é a realidade, irmãos. E você não vê o SUS, como é que o SUS é um sistema porco? O SUS é um sistema porco, irmãos. A realidade dos fatos é essa. Ele é um sistema porco. Um sistema porco de saúde. Ele está a serviço do porco. Ele está a serviço do porco de Roma. Ele está a serviço de Satã. Porque se ele tivesse a serviço de Yahweh, ele não ia ser porco, ele ia ser o sistema mais perfeito que poderia existir em toda a terra. Mas é um sistema porco que você vê tanta nojeira, tantas coisas que acontecendo dentro desse sistema porco de saúde. E o mundo jaz em quem? O mundo jaz no maligno. E eu, irmãos, quero dizer a vocês a respeito dessas coisas, que por que eu digo que eu sou um testemunho vivo a respeito de abraçar o conhecimento e colocar todo o meu emuná em Yahushua. Por quê? Por que eu estou falando isso aqui hoje, irmãos, para vocês? Porque esse amigo que vos fala, tem até um vídeo aqui no nosso canal, Alimentação Saudável. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada lá, eu fiz o vídeo, mostrei para vocês o meu estilo de alimentação dentro daquele trecho do vídeo em que eu estou ali filmando desde o começo até o final. E o meu estilo de alimentação, irmãos, está fazendo toda a diferença. E a glória e a honra tem que ser dada a quem? A Yahweh. Porque lá é um estilo saudável, um alimentar saudável, como se alimentar saudavelmente. E depois que eu passei a viver daquele estilo, eu antes de viver naquele estilo que eu falo lá no vídeo, eu vou colocar ele aqui em cima depois no card, para que vocês possam acessar. Eu vou deixar ele bem aqui no card. Eu não sei, o card fica mais ou menos aqui nessa posição aqui. Eu acho que é aqui que ele fica. É um sinalzinho de exclamação. Que ele fica em cima, você vai ver. Você passa o mouse por ali, eu vou botar esse vídeo. Então, depois que eu passei a viver aquele estilo de alimentação, antes eu tomava 6 remédios, irmãos, para diabetes. Antes eu tomava 6 remédios para diabetes.
E dentro dessa estrutura, desses 6 remédios que eu tomava para diabetes, e já tomando há algum tempo, às vezes, irmãos, as minhas fezes vinha como bolinha, igual cabrito. Não era aquela fezes consistente, sabe? Aquela fezes consistente. Não aquela fezes bolinha igual cabrito. Ou seja, os próprios remédios que eu tomava para diabetes, os 6 remédios que eu tomava, parecia que já não estava dando o resultado correto. Quando eu passei a usar o estilo de vida que eu vou mostrar aqui, vou deixar aqui no card depois para vocês, as minhas fezes voltaram ao normal, aquela fezes não dura igual pedra, mas pastosa, não aquela pasta mole, mas fezes saindo normal. E hoje, até aqui, eu agora só tomo 2 remédios. E, na medida do possível, eu vou diminuir para 1, porque você não pode tirar logo tudo de cara, não, senão dá ruim. Seu organismo está acostumado a processar com os remédios que você está tomando, se você tirar de tudo de cara, dá ruim. Então hoje ainda estou tomando 2. Depois eu vou reduzir para 1, até que eu não tome mais nenhum remédio. Nesse momento, são esses 2 únicos remédios que eu tomo. 2 grifagens de 500 à noite. Eu tomava 4 grifagens de 500 à noite e tomava 2 gribicamida durante o dia. Um no café e o outro no almoço. Os gribicamidas já saíram tudo e dos 4 grifagens só existe ainda 2. Esses são os únicos remédios que eu tomo. Minha pressão bate direitinho, 12/8. E dentro desse contexto, irmãos, eu também tive que reduzir alguns remédios de minha esposa, porque estava dando algo, estava interferindo no modo dela viver. Ela estava sentindo algumas coisas. Então, Ial me orientou: meu filho, ela está fazendo a mesma alimentação que você. Então, gradativamente, você vai tirando os remédios. E eu estou sendo orientado por Ial, e nós estamos vivendo nesse estilo de vida. Então, irmãos, irmãos e irmãs também, né? Dentro desse contexto, é fantástico, irmãos. É fantástico o que Ial faz por nós. E eu quero aqui abrir as escrituras com vocês. Agora nós vamos lá em Gênesis. Gênesis 1, do 29 ao 30, se não me falha a memória. Gênesis 1, do 29 a 30. Gênesis 1, 29 a 30. E disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas. Deixa eu ver se está aqui, está aberto para vocês aqui. Tá. E disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que, presta atenção aqui, e a todo ser vivente, deixa eu tirar isso aqui, e a todo ser vivente, deixa eu colocar mais aqui, irmão, deixa eu voltar à leitura. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as árvores que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Então, irmãos, aí está. Ial planejou toda a alimentação, tanto dos homens como dos animais que vivem em cima da terra. E certamente, irmãos, que no mar, ele também os peixes não comiam uns aos outros. Não tinha
essa cultura de o peixe comer uns aos outros. Não está revelado isso, portanto eu não posso falar. Mas certamente os peixes não comiam uns aos outros. Porque a morte a natureza passou a estar sujeita à morte depois da entrada do pecado. E quanto aos peixes, as escrituras não nos revela, eu fico com Deuteronômio 29, 29. Pertence aí essa curiosidade. Mas, entretanto, eu acredito também que não tinha morte no mar. Os peixes não comiam uns aos outros. Mas falando da superfície da terra, os homens e os animais, a alimentação deles, irmãos, era vegetariana. E por que a alimentação dos homens e dos animais eram vegetariana? Primeiro, porque não tinha morte. Segundo, porque a estrutura material de Adão, de Eva e também dos animais era uma estrutura perfeita. Não tinha erro. Não houve sujeira na estrutura. Não tinha nada de errado com a estrutura material. Porém, entretanto, quando Adão e Eva mexeram no fruto que não era para mexer, óbvio, ficaram sujeitos à morte e certamente aquele corpo perfeito que eles tinham deixou de existir, né? Porque se eles ficassem ainda com o corpo perfeito, nunca eles iriam passar pela morte. O fato de ficarmos sujeitos à morte é porque nós perdemos a imortalidade que tínhamos. E aquele corpo perfeito, irmãos, ele era um corpo que absorvia toda a essência daquilo que nós usávamos como alimentos. Não existia, irmão, sequer a necessidade de defecar. Não existia sequer a necessidade de urinar. Porque aquele corpo perfeito, antes do corpo pós-queda, era um corpo perfeito. A natureza em si, irmãos, ela produzia, e quando produzia, ela não apodrecia se não fosse ninguém lá tirar o fruto. O fruto ficava ali esperando ser colhido. E ele não apodrecia, irmão, não entrava em estado de decomposição. Fruta nenhuma apodrecia, porque se apodrecesse, já mostraria um processo de morte. O que é o apodrecimento de uma fruta? É um processo de morte. Ela chegaria no auge, ela madura chegaria no auge da sua essência e depois ela começava a morrer. Então não existia morte. A fruta, quando chegava a ponto de ser colhida, ela ficava apenas ali. Não ela aguardando em si, né? Não ela em si aguardando. Eu estou falando numa linguagem retórica, porque fruta não tem cérebro. Até onde eu sei, não. Ela ficava ali até que o homem fosse lá pegar uma fruta para comer. Vocês acham, irmãos, que a banana, antes da queda, era uma fruta que tinha pintinha preta, irmãos? Se nós vemos que a essência da casca da banana, ela é, primeiro, quando está aparecendo no cacho, a primeira essência é uma casca verde. E quando ela está com a casca verde, eu nunca vi uma banana de casca verde ainda vindo, como é que eu posso falar? Na evolução de verde para a madura, para o amarelo. Você já viu alguma banana verde com uma pintinha preta nela? A pintinha preta, as pintas pretas só começa a aparecer na banana quando ela começa a madurar. Quando ela começa a madurar, ainda ela está amarelinha. Ainda está amarelinha. Quando ela começa já a dar pintinha preta, é porque ela já está entrando no processo de que ela já tem que ser colhida. Ela já tem que ser usada. Porque se ela ficar toda preta, ela ficou podre. Entendeu? Mas antes do pecado, ela vinha verde, do verde passava para o amarelo e do amarelo ficava ali até ser colhida. Sem nenhuma pintinha preta. E aqui, irmãos, eu não sou racista, eu amo as pessoas de cores, de todas as cores. Mas a cor negra, numa fiação, quando você vai mexer com a energia elétrica, aí
o fio vermelho é o fio positivo. Geralmente o fio preto é o fio negativo. São duas forças, irmãos. Positiva e negativa. Ial, ele é Ial no positivo, ele é Ial também no negativo. Ial é Ial dos brancos e é Ial dos negros. Por isso eu não sou racista, amo todas as cores. Tenho respeito, amor por todas as cores, porque todas as cores foram criadas por Ial. Sendo que o negro, a cor preta, representa o negativo. Isso no contexto de força, de energia elétrica que eu estou falando aqui. Agora, na essência de Ial, o preto e o branco, para ele é a mesma coisa. Para ele é a mesma coisa, irmãos. Por isso, ele é Ial. Por isso, ele faz as coisas que tem que ser feita e não pode ser atingido por elas. É fantástico, irmãos. O positivo e o negativo faz parte da essência de Ial. Porque se não fizesse parte da essência de Ial, então Ial ia ser Ial só dos brancos. Mas Ial é Ial de todos. De todas as cores. De tudo que existe no cosmos. Então, dentro dessa estrutura da alimentação, quando a gente tinha aquele corpo perfeito, a gente não, Adão e Eva lá, né, no começo, tudo era perfeito, irmãos. Mas entrou o pecado, aí houve a necessidade também de os animais agora serem carnívoros. O leão come o porco, come o veado, come tudo que ele pode matar, irmãos. O leão só não come o rinoceronte porque ele não pode matar o rinoceronte. Eu nunca vi na selva um leão caçando um rinoceronte. Ou caçando um elefante. Leão não caça, embora ele seja o rei da selva. E o leão não caça esses bichos grandes. Até porque o couro desses bichos é muito profundo e eles teriam uma grande dificuldade de comer. Eu nunca vi, irmão, nem mesmo nenhuma hiena, ninguém comendo uma carcaça desses bichos que tem o couro muito... O couro de um rinoceronte, irmão, é mais ou menos isso aqui, ó. Couro de um rinoceronte, o couro de um elefante. Então eu não me lembro de ter visto na natureza algum bicho comendo um rinoceronte. Mesmo já podre. E olha que hiena é um bicho, irmão, que come carniça. E eu não me lembro de ter visto. E, porém, entretanto, veio o dilúvio. Aí, com a entrada, com a falta de vegetação, porque o dilúvio, irmãos, acabou com tudo. Só Noé e a família, os bichos que estavam na arca, ficaram vivos. É evidente que não está revelado, mas é evidente que Noé levou na arca, botou semente das plantas na arca. E algumas sementes nem precisavam. Quando a água baixou, elas germinaram. E nós dentro dessa estrutura, irmãos, de alimentação, se nós vivermos dentro da estrutura de alimentação que Ial preparou para nós vamos ter saúde. Nós não vamos precisar procurar o sistema porco de saúde. O sistema porco de saúde, há pouco tempo atrás, eu estava com um sobrinho internado, ele faleceu como efeito colateral das picadinhas. Eu disse para ele não tomar e ele tomou. Então ele faleceu. E quando eu ficava com ele lá, já no final, Ial disse para mim: meu filho, nem aquela água daquele hospital você toma não. Aí eu passei a levar a minha água daqui, irmãos. Porque a água daqui, ela passa por um purificador. Ele hoje está custando mais ou menos R$1.600. E depois ela passa por um filtro de barro. Aí depois ela vai passar pelo filtro do bebedor. E nem mesmo quando eu estava lá, eu fazia uso daquela água de lá. Até porque era uma água que estava dentro do sistema porco de saúde, dentro do hospital. E dentro de uma estrutura, irmãos,
a gente começa a entender também quando Ial dá algumas ordens, diz assim, não come nem beba naquele lugar. Quando Ial pede para não comer e nem beber em determinado lugar, ele sabe por que ele está falando, está pedindo aquilo. E a gente tem que obedecer. Então, a estrutura de nós confiarmos no médico dos médicos, buscarmos ao médico dos médicos, porque se ele não fizer algo sobrenatural para trazer a cura para você, ele pode te dar orientação na alimentação. E a alimentação, irmãos, ela é a chave da saúde. Nossa saúde é evidente que ela depende de Ial. Mas Ial deixou na alimentação coisas, nutrientes que nos blinda, nos protege contra as mazelas desse mundo. Por exemplo, a vitamina B12. No brócolis tem bastante vitamina, mas a B12 em quantidade insignificante. Então, para você tirar a quantidade de vitamina B12 do brócolis, você teria que comer pelo menos 10 quilos de brócolis para você tirar a vitamina B12. Para você tirar da couve, você deveria comer 100 quilos de couve. E quem é que come 100 quilos de couve, irmãos? E a irmã Jerusa disse, e eu até respeito, que também no ar a B12 está. Mas, irmãos, para processar ela no organismo, é através da alimentação, irmãos. Todo o processo que o nosso organismo precisa, ele não é feito pela respiração. A respiração encarrega de levar o oxigênio para os nossos órgãos. Precisamos respirar puro. Mas o processo de extrair alimento para nutrir o nosso corpo é no estômago, irmãos. É um processo digestivo. É um processo digestivo. E quando você respira, e vamos dizer, eu estou aqui considerando a colocação da nossa irmã Jerusa, que a B12 está no ar. Eu não estou aqui, irmão, para entrar em conflito, nada disso não. Considerando que a B12 está no ar, irmão, se de fato a B12 mesmo estivesse no ar, exames de anemia por falta da B12 não deveria existir, porque a gente respira o tempo todo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com aquilo, com a fonte da onde a gente aprendeu as coisas. E eu quero aqui, com todo o respeito, falar aqui diretamente. Eu sei que é capaz dela ver esse vídeo. Irmãos, tudo que Ellen White ensinou dentro de estilo de vida, tudo que ela ensinou é lixo preparado, é lixo, melhor dizendo, comparado com aquilo que Ial tem revelado a esse amigo que vos fala. É lixo, irmãos. É lixo. E a B12, você comer um fígado, um pedacinho de fígado de 200 gramas, você tem vitamina B12 por dia inteiro, ainda com uma reserva de sobra para o outro dia. Um pedacinho de 200 gramas, irmãos. Um pedacinho de 200 gramas de fígado. Bovino. O fígado de ave, galinha, peru, ele não tem igual o fígado bovino, mas também tem uma boa quantidade. Por exemplo, o fígado bovino, 200 gramas é o suficiente para você ter a B12 que o teu corpo precisa. Agora, um fígado de ave, aí eu acredito que tem que ser um pouco mais de 200 gramas. Mas não tanto assim também não, irmãos. 200 gramas, vamos falar então, o de ave em torno de 280, 290 gramas, mais ou menos. Estourando 300 gramas. E observe, irmãos, que as vísceras, os miúdos, eles são de melhor digestão do que a própria carne vermelha em si. Mas a carne vermelha também tem muita B12. E eu faço uso de vez em quando da carne vermelha. E eu só tenho que agradecer a Ial a saúde que ele tem me dado. Então, irmãos, você pode observar, por exemplo, na Covid, eles até falaram de tomar bastante água. Eles até falaram lavar bem as mãos. E o sistema joga a podridão dele. Ele cria o caos
Aí para passar a mão por cima, aí ele dá essas instruções banais, porque quem não sabe que a gente tem que, antes de comer, tem que lavar bem as mãos? Quem não sabe que a gente tem que beber bastante água? Mas tem muita gente, irmãos, que não tem uma instrução dentro do sistema, a não ser como nós chegamos aqui e falamos, lá dentro do sistema aberto, dentro do sistema de televisão, nós não temos eles falando que na alimentação está o segredo para se ter longevidade e ter saúde. Aqui nesse canal, aqui eu não falo só da saúde espiritual, eu falo da saúde física também. E nós vamos falar mais vezes disso aqui. Então, para que nós tenhamos saúde, é necessário, meus irmãos, é necessário nós buscarmos uma boa alimentação. Mas se você se esquivar da alimentação que está na palavra de Yahweh, tanto do tempo que a estrutura era apenas vegetariana, quanto do tempo que a estrutura passou a ser vegetariana e vegecarniana. Ou seja, vegetais com a carne. Quando você vê alguém falar mal, falar o contrário da carne, não está inspirado por Ruach de Yahweh. Não está. Está inspirado por Satã. Porque se foi Yahweh que estabeleceu essa dieta para nós, irmãos, nós temos que seguir. Agora, com a ressalva. Porque em Levítico 11 está lá o que nós temos que comer. Eu vou abrir aqui com vocês Levítico 11. Vou abrir com vocês aqui Levítico 11. Nós vamos fazer aqui, irmãos, uma leitura do que a gente deve comer para que se tenha saúde. Levítico, livro de Levítico, capítulo 11. Animais que se pode comer e que não se pode comer. Deixa eu ver como é que tá para vocês aqui. Tá bonitinho aqui. Então, eu vou lendo aqui. Falou Yahweh a Moisés e Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel aqui no caso, né? Estes são os animais que podereis comer, dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais que podereis, dentre os animais, todo que tem unha, deixa eu passar aqui, unha fendida, de sorte que se divide em duas. O que rumina, esses podereis comer. Os seguintes, contudo, não comereis dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida. O camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. Deixa eu ver se está passando aqui para vocês, irmãos. O verso 5, tá. Esse vos será imundo. O querogrilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida. Essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vos será imundo. E olha a ressalva que Yahweh coloca aqui. Hoje eu entendo por que ele coloca essa ressalva aqui. Ó. Da sua carne não comereis, e nem tocareis nos seus cadáveres. Esses vos serão imundos. Deixa eu ver aqui se o verso 9 está aparecendo para vocês. Tá. Esse vos serão imundo. Estes são os que podereis comer de todos os que há nas águas, todo que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios. Esses podereis comer. Mas todo que não tem barbatana e nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas, e todos os animais que vivem nas águas, estes vos serão abomináveis. Tê-los-eis em abominação da sua carne não comereis, e abominareis os seus cadáveres. Tudo que não tem barbatana nem escama nas águas será para vós abominável. Dentre as aves, a estas abominareis, não se comerão, serão abomináveis a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão,
segundo a sua espécie. Todo corvo segundo a sua espécie. O avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião, segundo a sua espécie. O búfalo, não é o búfalo não, tá, irmão? É o bufo. O corvo marinho, a coruja, o porfirião, que eu nem conheço, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie. A polba e o morcego. Todos os insetos alados que andam sobre 4 pés serão para vós uma abominação. Contudo, estes há que podereis comer de todos os insetos alados que andam sobre 4 pés, os que têm pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Isto é, deles poderei comer os seguintes: o gafanhoto, segundo a sua espécie, o solion, segundo a sua espécie, o argol, segundo a sua espécie, e o solion, segundo a sua espécie, o argol, segundo a sua espécie, e o ágape, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos alados que têm 4 pés serão para vós uma abominação. Tem também por eles vos tornareis imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E quem levar qualquer parte dos seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas cuja fenda não se divide em 2 e que não rumina, será para vós imundo. Qualquer que tocar nele será imundo. Todos os plantigrados dentre os quadrúpedes, esses vos serão imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Eles serão para vós imundos. Estes também vos serão por imundo entre os animais que se arrastam sobre a terra: a adoninha, o rato, o crocodilo da terra, segundo a sua espécie, mussaralho, o crocodilo da água, a largatixa, o lagarto e a topeira. Esses vos serão imundos dentre todos os animais rasteiros. Qualquer que os tocar depois de morto será imundo até a tarde. Será imundo até a tarde. Será imundo até a tarde. E tudo aquilo que sobre o que cair o cadáver de qualquer deles será imundo até a tarde. Vaso de madeira ou vestidura. Vaso de madeira ou vestidura, ou pele, ou saco, seja qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será mantido na água. Será imundo até a tarde, então será limpo. Será imundo até a tarde, e então será limpo. E quanto a todo vaso de barro dentro do qual cair algum deles, tudo o que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo o alimento depositado nele que se comer, sobre o qual vier água, será imundo. E toda bebida que se pode beber, sendo depositada em qualquer destes vasos, será imunda. Tá vendo, meus irmãos, o cuidado que Yahweh tem conosco? E tudo aquilo sobre o que cair, alguma parte dos cadáveres deles será imundo. Seja forno, seja fogão, será quebrado. Imundos são. Portanto, para vós serão imundos. Contudo, uma fonte ou cisterna em que há depósito de água será limpa, mas quem tocar no cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente que se houver, de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, então ela será para vós imunda. Então, irmãos, vocês quiserem aqui ler mais um pouco, tem instruções aqui tremendas. E vocês observarem em relação ao porco, que não é nem para tocar no cadáver dele,
Porque, irmãos, o que é ruminar? Por exemplo, a vaca, a cabra, elas ruminam. Ruminar é isso aqui, ó. À tarde você pode ir num curral onde se cria um boi. À tarde, à noitezinha já caindo, eles estão tudo deitados ruminando, ó. Regurgitando o capim que comeu e ruminando. Ele regurgita o capim que comeram durante o dia e fica ali ruminando. Então, o boi, ele tem 4 sistemas digestivos. 4 sistemas digestivos. Passa por quatro passagens, por 4 etapas a digestão do boi. Quando ele está comendo o capim ali durante o dia, o capim está indo para o estômago. E ali o capim já está passando por um processo de digestão. De noite, quando ele já não está mais no pasto comendo, ele está deitado lá no curral, ele está regurgitando o que ele comeu e ruminando, fazendo mais uma quebra no alimento. E isso para tirar o que o alimento precisa e fazendo o processo de purificação daquele capim que ele comeu. Porque o capim, irmãos, ele fica no ar, fica no tempo. E ele está sujeito às mazelas desse mundo. O vento traz porcaria para os capim, traz porcaria para as frutas. E por isso nós temos que lavar as frutas. Não podemos comer fruta, principalmente fruta de casca, sem lavar. Então, o processo digestivo que esses animais fazem, faz com que a carne deles fique apta a ser consumida por nós, seres humanos. Por que nós não podemos comer cavalo? Primeiro, o cavalo nem rumina e nem tem a unha dividida em 2. Entendeu? Por que nós não podemos comer porco? O porco tem a unha dividida em 2, mas não rumina. É imundo e nem se pode tocar no cadáver dele. E hoje, irmãos, tem muita gente que não come a carne do porco, literalmente falando, mas está comendo a carne do porco espiritual, o porco de Roma. Porque quem não come da carne de Yahshua, quando nós participamos do Partido Pão e invocamos o nome de em nome de Yahshua, nós estamos comendo a carne do Cordeiro. E Yahshua é o Cordeiro de Yahweh que tira o pecado do mundo. Quem faz o Partido Pão, mas fazem Partido Pão em nome de Yesu, em nome de Dize, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, estão comendo a carne do porco de Roma, espiritualmente falando. Por isso que lá em Ishaial fala que vão ficar de fora os que comem a carne do porco. E dentro desse contexto inclui não só a carne do porco literal, como a carne do porco espiritual. Não só a carne do porco material, o animal em si, mas principalmente quem come a carne do porco espiritual. Quem é o porco espiritual que Roma trouxe? Foi exatamente Yesu no latim, Jesus no português, Dize no inglês e Yeshua HaMashiach no aramaico. Todas essas línguas, elas não têm origem no hebraico. E como a gente pode ler aqui, eu vou abrir com vocês mais uma vez para matar a cobra e mostrar não só o pau, mas a cobra morta. Eu estou falando para vocês aqui porque que é fundamental. Fundamental, irmão, nós prestarmos atenção na origem da salvação, de onde ela vem. É fundamental isso. Se não prestarmos atenção nisso, na origem da salvação, Satanás vai enganar o povo com uma facilidade muito grande. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Estão entendendo, irmão? A salvação vem do judeu. Que deveria estar aí? Ialdim. A salvação vem dos Ialdim. Está na nossa Bíblia judeu, mas não tem problema. Qual é o beabá da língua dos judeus? O hebraico. O hebraico, irmãos. Qual é a raiz da língua judia ou da língua judaica? O hebraico. O hebraico é o idioma do judeu. Se a salvação vem do judeu, é óbvio que nós temos que buscar o nome do nosso Salvador nesse idioma, nessa língua. Porque Atos
Atos 4:12. Atos 4:12. Se não me falha a memória, Atos 4:12. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Se a salvação é dada apenas em um nome, nós não podemos ficar dormindo de bota. Se a salvação é em um único nome, nós temos que buscar o nome, esse nome verdadeiro. E a origem desse nome está no hebraico. E o nome do nosso Salvador, irmãos, é Yahushua. Yahushua. Aqui, ó. Shá no hebraico significa salvação. Então, lendo da direita para a esquerda é salvação de Yah. Yah salva, lendo da esquerda para a direita. Essa é a realidade dos fatos, meus irmãos. E nós não podemos fugir dessas coisas. Esse amigo que está falando com você aqui, esse amigo que vos fala, para mim aceitar o título de profeta, Yah teve que provar para mim que eu sou profeta. Eu falei, pai, como é que eu vou me apresentar como profeta teu, sem que eu possa trazer uma revelação sua? E ele, irmãos, me deu uma revelação que o mundo até então não tinha. Está tendo a partir que ele deu a esse servo. Ele mostrou para mim, irmãos, o dia que Yahushua nasceu. O dia que Yahushua nasceu, irmãos. 15 de Nissan, ou 15 de Abib. 15 de Nissan, ou 15 de Abib, que Abib e Nissan é uma nomenclatura para o mesmo mês. Entendeu? E o mês de Abib é o primeiro mês no calendário Yaldim. É o primeiro mês no calendário do povo de Yah. O 15 de Abib. É o primeiro mês no calendário do povo de Yah. E é também o primeiro dia no calendário do povo de Yah. Então, no calendário Yaldim, 15 de Abib é o primeiro dia do ano e o primeiro mês. E por que Abib coincide no calendário paganizado, no calendário gregoriano? Por que Abib coincide com abril? Por que coincide com abril, o mês 4, no calendário paganizado? Como eu disse, eu tenho aqui outros vídeos, o quadrante, ele representa Yah. O Yah fecha o quadrante. Entendeu? E Abib, que significa abrir. Por que está no quarto mês no calendário paganizado? Porque, irmãos, é um período, 4 sempre é um período de provação. O quadrante sempre é um período de provação. E Yahushua foi tentado após 40 dias de jejum no deserto. Ele foi tentado. Provação. O dilúvio transcorreu durante 40 dias. O dilúvio transcorreu. Então o 4, ele é o quadrante. E o que Satã fez com o 1º de abril? Batizou esse dia como o dia da mentira. Quando na verdade foi o dia que Yahushua nasceu. Em 15 de Abib, que coincide em 1º de abril. O mês de Abib, irmãos, o mês de Abib, ele pega a última quinzena de março, Por que ele começa no dia 15? Porque o calendário, o primeiro dia do ano, começa num dia 15. O certo deveria começar num dia 1º. Por que ele começa num dia 15? Porque o 15 de Nissan é marcado como o primeiro dia do ano dos Yaldim. E por que ele é marcado como o primeiro dia do ano no calendário Yaldim? Porque Yah sabia que Satã ia fazer o calendário paganizado. Yah sabia. Por isso, o mês de Abib, ele pega a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Então, quando dá aí o 30, porque dentro do calendário Yaldim, os meses são de 30 dias, não tem mês de 31, nem de 28, nem de 29, não. São 30 dias. E no calendário Yaldim, irmãos, não são 12 meses, são 13 meses.
E há algo tremendo nisso aí. Porque se você for parar 12 tribos, 12 apóstolos, quem fecha o 13? Ial e Alcha fecha o 13. Entende isso? Por que o calendário Ialdim, ele tem 13 meses? Por que ele tem 13 meses? Porque existe a cada mês 2 dias em que a lua não aparece. 2 dias que a lua não aparece. E a lua é representada por Ialcha. Ial é representado pelo sol. E Ialcha, ele é também chamado sol da justiça, porque a justiça de Ial se cumpriu no ministério de Ialcha aqui para nos salvar. Mas dentro da ilustração, dentro da colocação entre sol e lua, Ialcha representa a lua, porque a glória da lua é menor do que a glória do sol. O sol é representado por Ial. Lembra, no sonho de José, ele teve um sonho em que viu lá 11 feixes se curvando diante do fecho dele. E depois ele viu 11 estrelas. E depois ele diz que viu o sol e a lua. Aí Jacó o repreendeu. Você está querendo dizer que a minha mãe, ou melhor, que a tua mãe e eu vamos te adorar? Vamos nos curvar diante de ti? Então, irmãos, Ial, simbolicamente falando, não literalmente falando, a gente não pode adorar o sol nem nada. Somente a Ial. A gente não pode adorar criatura nenhuma. Somente a Ial. Mas simbolicamente falando, a glória do sol, ela não é maior do que a glória da lua. E Alcha representa a lua, que a cada mês ela fica 2 dias. 2 dias escondidos. Dentro das entrelinhas, irmãos, quem souber, quem for servo, quem for profeta de Ial vai saber. E vai, guardar segredo sobre o ano do arrebatamento. Porque o dia, a hora e o mês, nosso irmão Romilson aí cansou de falar para vocês. Cansou de falar. Ele está corretíssimo quanto ao dia, a hora e o mês. Porque o dia e a hora e o mês do arrebatamento é 15 de Nissan, correspondendo no calendário Ialdim, e 1º de abril no calendário paganizado, nesse calendário que a humanidade vive. Entende? Meia-noite, horário de Israel. 5 da tarde, horário do Brasil. Entende? Eu sei dia, hora, mês e ano. Só que o ano é o segredo de Ial. A gente não pode revelar. Os Ialdim, eles não podem revelar o ano. O ano é o segredo de Ial. Não pode ser revelado. Por isso que ele deixou Romilson revelar o dia, a hora e o mês. Mas jamais, em tempo algum, eu não sei agora, ele já pode ter enxergado isso, e até porque também eu não tenho mais visto ele dizer aqui, e não pode falar aqui, porque é o segredo de Ial. E Ial fala para cada servo, eu não preciso aqui estar falando, porque o próprio Ial é que vai carregar. Você acha que o segredo dele foi contado para mim, por outra pessoa, irmão? Foi contado por ele. E cada servo. Tem gente aqui, eu tenho aqui uma irmã, ela sabe. Ela sabe, ela entendeu. Só que ela sabe também que não pode ser revelado. E não vai acontecer. Ela não vai revelar. E nenhum outro que é servo, Ial sabe para quem revela, irmãos. Ial sabe para quem revela. E Amós 3,7 fala, Ial não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Entende isso? Então é isso aí, meus irmãos, que vocês prestem atenção no nosso estudo aqui, porque o estudo não é meu, é de Ial. Eu não estou aqui em meu nome, estou no nome de Yahshua Mashiach, como irmão caçula dele. Que ele nos abençoe, que ele faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto, para que nós possamos conhecer e amá-lo, não só a ele, mas especialmente a Ial, o nosso Criador, Ial, o Altíssimo, o soberano do universo. Que assim seja.